Bom dia! Eita, mais um dia, mais uma manhã em que as misericórdias do Senhor se renovam e sabermos que temos as misericórdias do Senhor renovadas, que é a causa de nós não sermos consumidos como nós vimos ontem. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e Ele tem derramado das suas misericórdias sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de acordar mais um dia, de respirar, de repensar as nossas atitudes, de atrair, o nosso coração para Ele, para a sua presença. Ele tem nos dado a oportunidade de que através das nossas atitudes, da nossa decisão, a gente incline o nosso espírito ao seu espírito. Que bom poder acordar, poder ouvir o canto dos pássaros, dos galos, o cacarejai dos galos. Que bom estarmos juntos mais um dia, mais uma manhã. Quando as nossas forças se vão, é o momento em que o Senhor nos restaura, E saber que estamos juntos, que estamos aqui, que estamos batalhando juntos por isso, que queremos a mesma coisa, também é fortalecedor. Bom dia! Bom dia, Clarice. Bom dia, Laurinela, irmão Walter. Bom dia, Lilde. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Dona Enides. Bom dia, Ellen, Simar. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E seguimos com a nossa jornada 3:16. Me diz aí como é que tá para vocês até aqui, como é que tem sido? Tem sido abençoador para você? Como é que tem sido essa jornada? Tem tido novas descobertas? Eu tenho tido, viu? Tenho tido descobertas, coisas que eu achava assim que não seria possível, extrair tanta coisa de um versículo, às vezes versículos tão curtos, e permitir que o Espírito Santo venha, fale e diga o que ele quer trazer, tem sido uma experiência muito boa para mim. E para você, como é que tem sido? Me conta aí, tem valido a pena? Hoje nós vamos parar, vamos chegar em Daniel. E Daniel, aqui em casa, é um dos livros preferidos. Laura mesmo é fã de Daniel. Ela sempre pede para ler Daniel. Ela diz que quando Jesus voltar, que ela quer conversar com Daniel. Bom, hoje nós vamos... 3:16 nos leva para uma cena que é uma cena também muito conhecida na palavra, que é a cena em que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo. E é justamente nesse momento, nesse conflito, bom dia, Jô, nesse conflito, em que vem o 3:16, a hora da decisão. Eles são chamados a adorar a imagem de ouro, que é de Nabucodonosor. Existe uma lei, um decreto, que todas as pessoas deveriam se dobrar diante daquela imagem. E quem era doido de não fazer isso, Sendo Nabucodonosor quem era? Todo poderoso. Quem era o louco, De não se colocar diante dele. Ele tinha dito de não se dobrar diante da imagem dele. Ele tinha dito, inclusive, que quem não fizesse isso seria lançado numa fornalha de fogo. Eita, e agora? O que é que acontece? E é assim, é uma cena que a mim, toda vez que eu leio, causa impacto e me ajuda a pensar sobre mim, sobre a minha decisão com Deus. Mas vamos lá, o 3:16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eu vou continuar a leitura, acho que vale, mas a nossa análise vai ser aí.
Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandou erguer. Que coragem! Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Acho que a história toda vale, né? É algo que traz impacto para a gente, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Não sei vocês, mas eu tenho sentido, né, que as coisas têm se afunilado mais. A pressão tem aumentado. No Brasil ainda não é tão grande assim, mas a gente já tem relatos de outros países em que os cristãos são totalmente perseguidos, ameaçados e, enfim, a postura com Jesus é sim ou não. Jesus disse isso lá em Apocalipse, né? Sim ou não? Se é morno, eu vou vomitar da minha boca. E o nosso 3,16 diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles descumpriram, foram capazes, né? Confiaram em descumprir uma ordem do rei. Em uma situação como essa, todo o povo vai ficar alarmado, vai ficar com medo, né? Como que vai descumprir a ordem de alguém tão poderoso, sabendo que a sua própria vida está em risco? Mas é justamente em momentos como esse que a gente pode saber como que é que anda o relacionamento de alguém com Deus. A gente vai, não só nós, né? Mas inclusive o próprio Senhor e enfim, como é que anda se a gente não tem amor
mais do que a nossa vida, né? Peraí que eu vou reconstruir a frase, que eu me perdi. Vamos voltar. Enfim, se a nossa vida é o nosso bem mais precioso, então se a gente consegue abrir mão desse amor, desse apego, não se importa, entre aspas, em morrer, em passar pela morte, em dar a vida, em nome de algo que é para o Senhor, em nome de algo de não negar a fé no Senhor, então a gente pode provar que de fato o nosso relacionamento com Ele já é um relacionamento forte. Foi isso que aconteceu. Eles nem tentaram se justificar diante do rei. Eles disseram que não tinha necessidade de se defender. Defender de quê? Para quê? O que Deus fizesse com eles estava bem feito, estava bom, eles criam. E aí eu fiquei meditando, né? Que tipo de intimidade é essa? E o que a intimidade nos leva a... O que é que a intimidade desenvolve, né, em primeiro lugar? E aí eu fiquei meditando que uma das coisas mais difíceis entre nós é a confiança, né? Confiarmos em Deus, confiarmos uns nos outros. E é justamente isso que essa intimidade promove. Ela nos ensina a aprender a confiar totalmente. A gente passa por estágios, nem todos estão ainda nesse nível, nesse ponto aqui, mas nós estamos caminhando para isso, se permitirmos, né? Se a gente permitir. Confiar em Deus é algo que precisa ser desenvolvido também. De forma errada, muitas vezes nós dizemos, eu confio em Deus, mas será que confia a esse ponto que nós lemos aqui? Será que de fato a sua confiança, a minha confiança é capaz de não tentar se defender, de não tentar chorar, gritar, dizer eu não fiz? Será que nós estamos desenvolvidos a esse ponto, ao ponto de morrermos, ainda que seja de forma injusta, para defender aquilo que nós acreditamos, né? Então, isso só vai ser possível, esse tipo de atitude que eles tiveram só foi possível não porque eles ficaram apenas falando sobre Deus, mas porque de fato eles desenvolveram um relacionamento de intimidade com o Senhor. E esse relacionamento era tão forte que a gente vê que o anjo do Senhor veio e os protegeu na fornalha. O fogo não foi mais forte, né, do que a presença do próprio Deus que os livrou, os guardou, mesmo naquela fornalha tão quente. E aí a gente vê o que se segue, o nome de Deus glorificado, um decreto, né, um homem que se achava Deus e todo-poderoso, reconhecendo que não havia outro Deus mais poderoso, e 3 homens, além disso, 3 homens promovidos no seu trabalho também, né? Aqueles que estavam prestes a perder a vida tiveram uma reviravolta na sua história. Então, assim, que ficou no meu coração, na minha meditação de hoje, que foi um questionamento que veio para mim. Como é que está a nossa confiança, a minha confiança em Deus? Eu realmente tenho mostrado que o meu relacionamento com Ele, mostrado não para outras pessoas, sabe? Mas para mim mesma, em um momento de dificuldade, de apuros, como é que fica o meu coração? Né? Se enche de ansiedade, eu começo a chorar, o que é que vai ser de mim lá na frente, no futuro? Fiquei sem emprego agora, e aí, não vou ter mais o que comer? Como que tem ficado o seu coração, né, diante dessas pequenas coisas que a vida traz para a gente? Está totalmente entregue, você está totalmente entregue como um bebê desmamado que está saciado com leite materno? Você se sente totalmente saciado pelo amor e o cuidado de Deus na tua vida? Se não, se ainda não, se você conseguiu encontrar algum ponto que ainda não está equilibrado, de turbulência,
é preciso fazer como o próprio bebezinho faz. Enquanto ele não está saciado, ele não vai parar de mamar, né? Ele chora, ele quer comer, comer, comer. E quando ele sacia, ele dorme, descansa simplesmente. Então, se você sentiu agora que o teu coração, que se você fosse colocado em uma situação como essa, a sua reação não seria de forma nenhuma semelhante à situação desses 3 homens. Se você entende que foi confrontado, não pare de mamar, de sugar, de buscar o alimento do Senhor. Não pare de querer desenvolver essa atividade. Não pare até que aconteça, até que seu relacionamento com o Senhor seja esse lugar de paz, de descanso, de equilíbrio na sua vida. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Pai, nós queremos, Senhor, queremos ter uma atitude semelhante à que tiveram esses teus 3 servos, Senhor. Ó, Senhor, queremos que o Senhor se revele mais e mais a nós, Senhor. Queremos te conhecer como eles te conheceram e confiar em ti como eles confiaram. Pai, nós te confessamos e te pedimos perdão, porque muitas vezes em situações tão menores do que essa, Senhor, nós queremos nos defender, nós ficamos nos debatendo, começamos a gritar, explodimos. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor tem, né? Todos os dias as tuas misericórdias se renovam, mas nos ajuda, Senhor, a aceitar essas misericórdias renovadas e a nos aproximarmos de Ti com confiança, Senhor. Queremos receber do Senhor e queremos ser saciados pelo Teu amor, o Teu cuidado. É o que nós te pedimos nessa manhã. Guia-nos até esse lugar, Senhor, de intimidade que gera a confiança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que está sendo bom para vocês. Eu vi aqui, algumas pessoas falaram. Está maravilhoso, ímpar, muito abençoador. Eliude disse que está sendo como tirar leite de pedra. É assim que eu sinto. Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.